Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e queria hoje trazer para vocês um vídeo que gentilmente o meu amigo Francisco Rocha, que é lá do Cannon College, Francisco me entrevistou, fez algumas perguntas muito interessantes para tentar ver minha opinião a respeito de criatividade, de desenvolvimento de carreira, de o que é arte ou o que não é, na minha opinião. Entre outros assuntos, a gente falou muito de estilo, criatividade, arte, entre outros pontos, numa entrevista que ele fez comigo. E ele fez, a gente gravou lá na Casa Cannon, e ele fez esse material para o canal dele. E gentilmente ele cedeu para que a gente trouxesse esse conteúdo aqui para o canal também. Então, antes de mais nada, Francisco, muito obrigado pela gentileza, um enorme abraço para você. E a todos vocês que não viram essa entrevista lá no canal do Francisco, agora acompanhem o material aqui. Lembrando que vocês podem comprar os meus cursos, podem me seguir nas redes sociais, os links foram passando todo aqui embaixo. E agora fica com a entrevista, parte da série Autorretrato que o Francisco vem gravando. Depois você dá uma chegada no canal do Francisco, segue ele aqui no YouTube, segue ele lá no Instagram, vou pôr os links na descrição do vídeo. E agora vocês ficam com essa entrevista, o autorretrato feito pelo Francisco comigo. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau. Armando Vernalha Júnior. Cidade? 45. Quanto tempo na fotografia? 23, 24 anos profissionalmente. Conheci tanto tempo de fotografia, deu tempo de você trabalhar com outra coisa? Olha, eu tive alguns trabalhos esporádicos antes da minha profissionalização com fotografia, tanto com música como com ensino de informática. Foram coisas que eu fiz antes esporadicamente. E mesmo com fotografia, primeiros pequenos trabalhos, mas em que eu vivo exclusivamente para trabalhar com fotografia, ou seja, minha única fonte de renda sendo essa, 23 para 24 anos, e antes disso, da adolescência até esse tempo, se a gente fizer a conta dos meus 45 de vida, aí tinha alguns trabalhos esporádicos, bicos. Eu conheço muitos fotógrafos que são músicos também, até alguns brincam que são músicos frustrados. Qual que é essa relação de música com fotografia para você? Para mim, a relação de música com fotografia ela acontece em vários graus. O primeiro e mais lógico é porque as primeiras coisas que eu fiz com fotografia foi fotografando shows de bandas de amigos meus. Eu era músico antes de fotógrafo. Então, no timeline da vida, a música entrou antes da fotografia. Então, quando eu fazia outros bicos de outros trabalhos variados, a fotografia entrou como um hobby porque eu tinha a intenção de ser músico. Então, eu começo... Minha primeira fotografia, de certa forma, é a fotografia de shows. Então, é a primeira relação. A segunda que eu vejo como muito forte é a noção de ritmo, que eu tentei portar da música para a fotografia. Como o meu instrumento de vida é a bateria, eu penso que a noção de ritmo numa fotografia não é tão falada, não é tão pensada, não é tão discutida, e eu enxergo essa noção por ser baterista. Então eu vejo quando eu tenho espécie de sequências de sons e pausas. Se a gente pensa na música, o som e o staccato, que é a pausa, é a luz e sombra para a fotografia, de certa forma. Acaba guiando um pouco até meu processo de composição de fotografia. Você disse que também dava aula de informática? Sim. Foi por pouco tempo. Eu sou formado técnico em processamento de dados no colegial. Então, se eu pensar minha adolescência, eu estava estudando processamento de dados porque eu queria trabalhar com a indústria de games. Era um objetivo de vida inicial de criança. Eu queria ser astronauta, como mais ou menos indica a minha camiseta. Queria ser astronauta, músico. Quando essas coisas não pareceram tão viáveis, videogames foram ideias assim que surgiram na minha cabeça e fui estudar processamento de dados. Lá eu descobri que eu ia trabalhar programando bancos de dados para bancos e não com videogames. E assim, na ideia de que eu precisava ganhar dinheiro para financiar a minha vida, inclusive a música, eu comecei com aulas, dei aulas em algumas escolinhas de informática. Então lá com os 16, 17 anos de idade, eram essas atividades que eu estava fazendo. Porque era a minha formação
e já começando a pensar em algo que me agradasse mais para a época, que já que a música não estava muito promissora para a parte financeira, a fotografia era mais promissora nesse sentido. Você gostava do processamento de dados? Não exatamente. Você acha que isso te influenciou de alguma forma na fotografia? As lógicas, o pensamento mais lógico, você acha que isso te influenciou? Olha, a parte do estudo de sistemas me ajudou em um sentido na fotografia, que é no ser bastante metódico na hora de fotografar. Então eu tenho métodos desde para arrumar e desarrumar minha mala de equipamentos, a ordem das coisas, como eu monto o meu set, como eu ilumino, como eu trabalho, é bastante metódico, bastante organizado. E isso provavelmente ou é uma questão de personalidade que eu já tinha, embora segundo a família eu era uma criança um pouco mais bagunceira do que organizada, mas eu não era aquela criança que guardava os próprios brinquedos. Então eu acredito que seja uma influência do estudo de informática, de ter métodos, de ter um pensamento organizado sobre as coisas. Nesse sentido eu acho que tem uma influência no meu trabalho, sim. A sua mulher trabalha com? A Cris, ela é ilustradora e designer. Então ela trabalha com colorização de ilustrações, com ilustração para livros didáticos e também com design de infográficos para editoras, esse conjunto de trabalhos aí que ela faz. Você acha que o seu trabalho está perto da ilustração ou você acha que é totalmente diferente? Eu acho que existem similaridades e diferenças nos trabalhos de ilustração, desenho, pintura, como os que ela faz, e o trabalho de fotografia. Existem trabalhos de fotografias que a gente parte do zero, é como uma tela em branco para o pintor ou para o desenhista, então você não tem nada, você vai partir a ideia criativamente. E existem trabalhos de fotografia em que você já tem uma estrutura de material toda pronta na sua frente, como a fotografia de rua, a fotografia de arquitetura. São áreas em que as coisas que você vai clicar já estão lá. Um retrato, geralmente a pessoa já está lá, ela existe, então você não está partindo do zero. Eu acho que existem trabalhos fotográficos que você parte do zero numa analogia muito próxima ao da pintura, e existem outros em que você tem briefing, ou você tem estruturas já prontas, ou você tem pré-determinações daquilo que você vai fazer, que distanciam a fotografia do trabalho de pintura. O trabalho de pintura às vezes está mais próximo do da música, porque você tem nada e a partir desse nada, com as suas ideias, você vai organizando ideias e criando alguma coisa. A fotografia ela sempre tem algo pronto, porque ela fotografa aquilo que reflete a luz. Existe um objeto necessariamente na frente da câmera. Existe uma pessoa, existe uma lâmpada, existe alguma coisa projetando luz e refletindo luz. Já a pintura ela pode nascer do absoluto nada e a música também pode nascer do nada. A fotografia não tem essa habilidade de nascer do nada, mas ela pode se aproximar um pouquinho. Processos criativos e processos técnicos. Qual que você acha mais fácil de uma pessoa desenvolver? Se eu pegar uma pessoa técnica, eu vou ter uma facilidade melhor, uma facilidade maior de transformá-la em alguém criativo, ou pego alguém criativo e consigo enquadrá-los em processos técnicos? Olha, eu não vejo tanto a diferença, vamos no sentido de uma fronteira entre o processo da técnica e o processo da criatividade. Eu não vejo tanto essa barreira. O que existe é como uma pessoa é. Existe pessoa que vai ser necessariamente técnica porque ela busca processos matemático-lógicos, e essa pessoa vai ter uma dificuldade, talvez, em mesclar conceitos diferentes, que para mim criatividade nada mais é do que a tua capacidade de pegar teu repertório e fazer uma mistura mais ou menos estranha para o que seja a tendência daquele momento. Então, o que é algo criativo? Algo que nos pareça meio novo, nos pareça meio diferente, nos pareça ter algum grau de ineditismo. Mesmo que não seja totalmente inédito, mas tem um certo frescor. Isso é o criativo. O criativo pode ou não ter técnica, pode ou não ter esta habilidade de construção matemática, lógica, e o técnico também pode ter a habilidade de mistura. Então não vejo tanto a barreira entre as áreas, eu vejo mais na personalidade de alguém.
Existe gente que não tem, a pessoa é limitada e ela pensa assim, nossa, eu não posso misturar um conceito da arte abstrata com a música e com a fotografia, porque fotografia é fotografia. Ela pode ver isso separadamente e acreditar assim. Essa pessoa talvez seja um pouco menos criativa porque ela pensa em menos misturas possíveis. Já outra pessoa pode ser mais livre, ou seja, enxergar menos essas fronteiras e assim ela desempenha criativamente. Mas eu não vejo muito a barreira. Eu conheço gente em todas as áreas, gente técnica sem criatividade, gente criativa técnica, gente criativa sem técnica e assim por diante. Eu já vi gente de todo tipo, eu não vejo muita barreira não. Então o poder ensinar alguém a ser de uma forma depende dela originalmente, na personalidade dela, ser ou não predisposta a isso, senão a gente fica batendo numa parede, assim, se a pessoa não... Não sei se criatividade nesse sentido se aprende, se é algo que a pessoa tem que, ela tem que estar aberta a isso. O que te torna criativo? Estar aberto, o que me torna criativo é estar aberto à experiência de qualquer coisa que possa ser uma novidade. E eu ponho isso em vários fatores da minha vida. Então, por exemplo, eu experimento com comidas diferentes. Eu não tenho muito problema se alguém faz uma proposição de fazer um prato que é meio exótico. É um risoto, que seria um prato tradicional, mas com frutas. É capaz que eu vá experimentar numa boa e eu não vejo... Já tem gente que fala, nossa, que horror misturar. Eu não vejo problema em pegar na música, no rock, que é a música que eu mais acompanho, e de repente mistura o rock com rap, com MPB, com regionalismo, qualquer que seja, e de repente fica bacana. E eu também não vejo problema de cruzar a fotografia com o cinema, com a pintura. Como eu não vejo esses problemas, eu não vejo essas fronteiras, eu acho que a expressão humana é a expressão humana, independente do ferramental que ela esteja usando, eu acredito que não enxergar fronteiras me ajude a ter o que possa ser chamado de criatividade. Isso é o que eu imagino. Também eu nem sei se eu sou criativo, porque esse é o tipo de coisa que geralmente é um título que te dão, não necessariamente você se atribui. Então eu não sei dizer se a minha fotografia é ou não criativa. Eu apenas não penso nisso. Eu não acho que eu deva me preocupar em ser criativo enquanto eu estou fotografando. Eu só fotografo. Você acha que um artista deve explicar a própria arte? Em alguns casos, talvez. Em alguns casos, não. Eu não acredito muito naquela tese de que a arte comunica um valor por si, porque a comunicação depende do repertório de quem recebe. Aquela história, se eu estou conversando com uma pessoa que não fala o mesmo idioma que eu posso tentar ser o mais prolixo, detalhado, o que quer que seja. A pessoa não vai entender uma sílaba do que eu digo. E ela, falando no idioma dela, eu não entenderei nada. Então, comunicação pressupõe o repertório de quem recebe a comunicação. Se o repertório de quem recebe é muito enxuto, muito limitado, muito delicado, talvez alguma explicação seja necessária, até porque às vezes as pessoas podem se ofender com arte. E geralmente a pessoa se ofende com arte porque ela não domina aquele repertório que está sendo tratado. Então, às vezes, alguma explicação até evita conflitos, evita um desentendimento por algo. Então, eu não vejo problema num artista explicar suas ideias, mas também não vejo necessidade num artista explicar suas ideias. Muitas vezes ele pode não querer e querer deixar as pessoas livres para interpretarem como elas bem entendem, no risco dessas interpretações possivelmente negativas. De novo, é uma situação que eu não vejo muito uma fronteira, mas eu acho que, vez ou outra, é da vontade do artista. Se o artista quer explicar sua obra, explique. E o texto de explicação acaba sendo parte da obra. Afinal, é algo que o artista está fazendo. Ser original ou ter estilo? Qual que você prefere? Ter estilo é ter uma preferência de forma de fazer. É aquela história, eu gosto de desfocar um fundo de imagem em tanto, então uso mais determinado diafragma, determinado comprimento focal. Ter estilo é ter uma forma preferida de fazer, que não necessariamente tem qualquer ineditismo, não necessariamente é criativa. Então, nesse sentido, ter estilo é você ter a sua assinatura, que é a sua preferência. Eu não acredito que uma pessoa seja capaz de não ter estilo. Eu acredito que ela é capaz de não saber qual é o próprio estilo, ela não estar ciente do próprio estilo. Mas todo mundo tem preferências, todo mundo tem um jeito de executar alguma coisa. Assim como eu estou aqui falando e é o meu jeito de falar. Eu não estou preparando um discurso para falar.
simplesmente o meu jeito. Então, um estilo todo mundo tem, estando ciente ou não. Ser criativo, como eu falei antes, é um pouco uma atribuição dos outros sobre a pessoa. De repente, um mercado consumidor te vê como criativo, ou outras pessoas que têm acesso ao que você produz acham aquilo criativo diante do repertório delas. Ou seja, diante do repertório de alguém, você parece novo. E assim, você parece criativo. Eu não penso que ser criativo tenha que ser um objetivo de alguém. Porque quando você busca uma coisa tão abstrata como a criatividade, que depende tanto da interpretação do outro, você corre o risco de ficar completamente maluco buscando algo que você nem sabe direito definir. Então eu prefiro a ideia de ter o estilo, que é simplesmente assim eu gosto de produzir imagens. Se isto também for criativo, isto também for visto por outras pessoas como criativo, é um bônus. Mas criatividade não é uma busca da minha vida, nunca foi. E eu nem recomendo que seja, porque eu acho que a pessoa corre o risco de enlouquecer um pouquinho buscando isso. Você acha que a sua fotografia é arte? Assim como criatividade não é algo que eu busco, arte não é algo que eu também esteja buscando. Me parece que arte é uma atribuição externa. Lógico que a gente vive um tempo, o tempo da pós-modernidade, aqui do nosso momento contemporâneo, é muito de autoafirmação. Muita gente se diz artista partindo desse ponto, que a pessoa se diz artista, o que ela produz é arte. Existem variados historiadores de arte que definem a arte exatamente dessa forma, ou seja, a arte é aquilo que o artista produz. E artista é aquela pessoa que se diz, ou que o mercado aceita como sendo. Nesse sentido, eu acharia um pouco pretensioso da minha parte determinar que o que eu produzo é arte, porque eu não sou tanto dessa autoafirmação. Eu simplesmente faço algo que eu estou com vontade de fazer e que me faz bem. Me faz bem e parece não ofender aos outros, não me causa problemas, não me causa conflitos e vez ou outra me dá dinheiro. Então, se eu considerar esses aspectos todos, aquilo que eu faço parece ter um eco de mercado, parece ter uma aceitação. Se é arte, se é artesanato, se é criativo ou se não, lógico, cada pessoa é de um jeito e eu acho que é muito livre isso, mas eu não tenho essa autodeterminação. Não tendo a autodeterminação de ser artista, eu sequer sei dizer se o que eu produzo possa ser chamado de arte ou não, e aí eu delego essa função para outros. Eu brinco que é que nem o colesterol que corre nas minhas veias. É algo que foi delegado ao cardiologista me dar um remédio para controlar o colesterol. Não sou eu que estou controlando ele. Eu acho que é um pouco isso. Como você definiria o que é arte, mas para você? Tipo, olhando alguma coisa e falando, esse set do jeito que está montado é arte? Essa sua camiseta é arte? Como você define para você? Eu gosto de separar uns pontos do que eu chamo de arte, que são assim, um dos primeiros me tira do momento atual que eu esteja e me faz pensar em outra coisa. Então, eu estou no meu dia a dia, preocupado com o meu trabalho, preocupado com as minhas coisas e tal, e de repente eu sou impactado por uma manifestação visual ou auditiva, o que quer que seja, e ela me tira daquele momento e me transfere para ela. Ou seja, eu estou ouvindo uma música e num dado momento eu parei de pensar no meu trabalho e estou pensando, nossa, como é bacana essa música que eu estou ouvindo, essa melodia, esse solo de guitarra, essa coisa. De repente eu zerei a minha cabeça de um assunto e fui transportado e eu fui embutido dentro daquela manifestação estética qualquer que seja. Então eu estou andando na rua e vejo um grafite muito legal, às vezes o carro de trás de mim tem que buzinar para eu sair do farol porque eu estou olhando para a pintura que está na parede. Então aquela manifestação artística me tira do meu lugar e me põe para dentro dela. Esse é o primeiro momento em que eu enxergo algo como sendo arte. Lógico que a gente pode pensar que o jornalismo faz isso. Você ouviu uma notícia, seja muito boa, seja muito ruim, e teu pensamento parou de onde estava e passou a pensar naquele assunto. Então o jornalismo também te tira de um lugar e te põe em outro. Sim, mas aí entra o segundo ponto para eu definir arte, que é uma capacidade de fruição, de prazer, de olhar e de repente admirar a inteligência alheia que produziu aquilo, de olhar e pensar, poxa, como essa pessoa, que é um ser humano como eu, que tem mesma carga biológica, neurônios e tal como eu,
teve uma ideia tão interessante e graças a essa ideia interessante me fez parar, me fez sair do meu mundo e ser transportado para o mundo dessa pessoa. Isso o jornalismo não é capaz de fazer. Não é capaz de criar esse momento de admiração intelectual pelo que outra pessoa fez, produziu, criou e assim me tirou do lugar comum, me tirou do momento pessoal, me tirou do egoísmo e me pôs em outro lugar. Esses dois pontos, ou seja, ser capaz de me transportar para um outro universo e me provocar um prazer intelectual de admiração, geralmente ou de incômodo, que é um incômodo diferente também da notícia ruim do jornalismo. É aquele incômodo de falar, nossa, mas espera, isso talvez tenha me ofendido. Poxa, por que será? Onde no meu repertório isso me incomodou? Onde na minha vida, na minha existência, isso criou essa ofensa? Então, esses aspectos me transportam para uma interpretação do que é arte. Acaba sendo um pouco o objetivo da arte para mim. O objetivo de arte, para mim, porque eu não produzo com esse objetivo, mas para mim acaba sendo isso. Então, transportou para outro mundo, causou um turbilhão intelectual de pensamentos e uma admiração ou uma inquietação, eu acho que é isso que a arte faz. Seus trabalhos não causam isso? Já ouvi de gente dizendo que sim, já ouvi de gente dizendo que não. Me parece que isso pertence a quem recebe. Não me parece que isso pertença à minha intenção. Já teve gente que descreveu minha fotografia como criativa, como emocionante. Já teve gente que chorou vendo foto minha. Já teve gente que ignorou totalmente uma foto minha. É aquela experiência de uma rede social em que você vai virando a tela do seu celular, vai olhando, e uma você para, uma você decide curtir, uma você decide comentar. Então você pôs um pouquinho do seu tempo ali, mas outras você simplesmente girou. E eu acho que vale para tudo. Então, se a minha foto causa isso, é de quem recebe. Felizmente, já teve gente que me disse que sim, mas também teve gente que ignorou totalmente. Para a gente ir finalizando aqui, como é morar numa casa com 2 artistas? Olha, por incrível que possa parecer, habitar a mesma residência junto com alguém... Eu considero a Cris artista mais do que ela se considera, e é engraçado que ela fala a mesma coisa, porque ela me considera artista mais do que eu me considero. E apesar do que poderia parecer, é muito harmônico e tranquilo. Nós nos respeitamos muito nas criatividades um do outro e colaboramos muito no trabalho um do outro. A gente está o tempo inteiro opinando e perguntando coisas do trabalho um do outro. E essa parte é 100% harmônica e tranquila. Então é mais um ambiente de, vamos chamar de criação coletiva. Eu e a Cris funcionamos mais como uma dupla de criação do que com qualquer tipo de competição, por exemplo. Nós não temos... eu não me vejo competindo com ela em nenhuma instância e ela também comigo. A gente só está fazendo cada um o seu trabalho, tentando ser o melhor possível, tentando manter as contas pagas o tempo todo. E a gente colabora muito com o trabalho um do outro. A parte boa é que não vira uma jornada solitária. Assim, existem pesquisas dela, da arte dela, que são complementares às minhas, e de repente eu olho e falo, nossa, o que você está lendo, o que você está vendo? E eu aprendo algo que eu não esperava, porque eu não busquei, porque não faz parte do meu repertório, e de repente eu estou aprendendo algo por essa interação. E eu tento, de alguma forma, contribuir com ela da mesma forma. Então, como é dividir a casa, o teto... Praticamente tem muitos dos dias, diferente de outros casais que cada um trabalha num canto, a gente tem os nossos escritórios um ao lado do outro, os nossos computadores um ao lado do outro, e é muito pacífico, tranquilo, e eu diria que é muito bom, não tenho nenhuma queixa a esse respeito. Academia, faculdades, lugares intelectuais. Você acha que isso ajuda ou atrapalha o artista? Olha, eu acho que o estudo acadêmico, qualquer coisa que seja, sempre ajuda. Não acho que conhecimento possa atrapalhar alguém, nesse sentido. Questão de moldes e linhas de pensamento. Bom, o quanto a pessoa se conforma em ser moldada é um ponto.
Porque você pode entrar num programa de mestrado. Recentemente eu entrei em um e saí do programa por questões variadas da minha vida, que eram mais de tempo, de gestão de tempo, de trabalho, do que de discordâncias ou dissonâncias com aquele processo de aprendizado em si. E eu acho que se a pessoa vai buscando conhecimento e vai de mente aberta, de que ela pode receber coisas que não são as que ela foi buscar, mas que de alguma forma podem contribuir com ela, o aprendizado vai ser sempre útil. Lógico que a gente tem que pensar, tipo, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, isso custa dinheiro e custa tempo. O quanto isso é útil ou positivo na vida, no dia a dia, na correria de cada um. Foi essa avaliação que eu fiz que me fez sair de um programa de mestrado, porque não estava fechando a conta do tempo investido para o dinheiro gasto, para a minha necessidade financeira mensal de pagar boletos. Mas o processo de aprendizado era interessante e estivesse eu com contas pagas, com muita tranquilidade, eu faria uma faculdade atrás da outra, um mestrado atrás do outro, eu seria aquela pessoa para fazer 10 faculdades seguidas. Mas, infelizmente, não tenho essa disponibilidade de tempo e financeira. Assim sendo, vamos equilibrando do jeito que dá. Das suas fotos, qual você escolheria para a gente colocar aqui na edição que você acha que te emocionou mais? Você especificamente, não alguém que te disse. Você olhou depois do resultado e se emocionou. Foi uma das últimas fotos que eu fiz, que é um autorretrato em coautoria, como eu defini, que é uma foto minha, eu retratado, inclusive com essa mesma camiseta que eu estou vestindo aqui, e que foi coautoria com a Cris, e que é eu falo autorretrato em coautoria porque ela deu toda a interferência criativa que ela pôde dar, e assim nós dois trabalhamos juntos, mas é um autorretrato porque a idealização inicial é minha, e essa foto me representa esteticamente, filosoficamente, em vários sentidos. Todos os meus valores pessoais estão colocados ali, todas as pessoas que são importantes para mim estão colocadas dentro daquela foto, porque existe simbolicamente as presenças do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e da própria Cris dentro daquela imagem. Então, é um retrato com significado. Então, quando eu consegui idealizar, e nós dois juntos, eu e ela, conseguimos realizar aquilo, eu olhei para aquela foto e falei, é o primeiro retrato na minha vida, em 45 anos de vida, em que eu acho que eu estou inteiro na foto. Assim sendo, pelo menos do que eu me lembro, a foto mais importante da minha vida. É isso. Valeu.